noite, bora lá para mais uma live da Cell Psicologia? Hoje essa live é mais voltada para as famílias, pensando em como que vocês em casa, né, pai, mãe, vó, avô, babá, como que vocês podem aproveitar melhor o tempo para poder multiplicar o trabalho dos terapeutas. Então, o tempo que vocês estão em casa, ali com a criança, com o adolescente, vocês conseguem fazer com que seja produtivo e ganhar vários avanços aí no desenvolvimento, tá? Sejam bem-vindas, Carla, Narrativas Inclusivas, a Tânia, sejam bem-vindos. E aí, vamos lá, né? Vamos começar falando sobre esse tema e como que vocês podem multiplicar o nosso trabalho, né? O trabalho dos terapeutas, não só nosso, da psicologia, mas dos outros terapeutas também, TO, fono e tal. Tá bom? Quem tá chegando aqui agora, vocês já sabem como faz, né? Vocês vão subir coraçãozinho aqui no cantinho, porque quando vocês fazem isso, o Instagram entende que esse conteúdo é bacana, é um conteúdo de qualidade e leva para mais pessoas, tá? Aqui também vocês conseguem deixar nos comentários as dúvidas, os comentários, as questões que forem surgindo enquanto eu estiver falando, e aí, na medida do que eu for falando, eu vou parando, lendo o que vocês estão deixando e respondendo também. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre esse tema. Primeiro de tudo, quem já está aqui, tem uma mãe aqui com certeza, né? Me fala quais terapias que os filhos de vocês fazem, tá? No caso dos profissionais. Quais outras terapias que vocês costumam ver, né? Que são as mais comuns que vocês costumam ver. Manda aqui nos comentários pra mim. Tá? Isso faz diferença porque cada profissional, cada terapeuta trabalha de um jeito e cada linha, né, cada especialidade tem também o seu conhecimento próprio. A gente acaba trabalhando junto quando a gente trata aí dos casos de TEA, né, ou de outros transtornos do desenvolvimento, mas também cada um vem de uma área diferente, né? Cada um vem de um lugar, de uma formação diferente, tá? Então mandem aí pra mim pra eu poder saber mais ou menos como que tá aqui e de onde vocês estão partindo. Tô aqui com a minha colinha, então já vou começar, né? Vamos lá. Pra gente conseguir aproveitar o máximo tempo fora da terapia, a gente precisa capacitar essas famílias, né? Então, quanto mais a família, quanto mais o cuidador estiver capacitado, mais resultados a gente tem também, né? Porque vocês conseguem, o cuidador, a pessoa que está ali com o autista no dia a dia, consegue multiplicar, consegue replicar, repetir aquilo que foi feito na terapia em outros momentos do dia, em outras situações, porque daí a gente vai conseguindo os avanços esperados, tá? Então, basicamente é isso que a gente precisa fazer e é isso que a gente vai falar nessa live de hoje. E aí separei para vocês dois grandes pontos que vocês precisam se lembrar e executar nesse momento, tá? O que a gente precisa? Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que está sendo trabalhado na terapia, por que aquilo está sendo trabalhado na terapia e como aquilo está sendo trabalhado na terapia, tá? São três questões bem importantes, assim, o que, por que e como. Tá? Fazendo isso, né, quando a gente consegue responder essas três perguntas, aumenta a chance de que a gente consiga replicar aquilo que os terapeutas estão fazendo, tá? Então, vou falar de uma de cada vez. O que está sendo feito, tá? Então, assim, qual que é o trabalho, quais são os objetivos, tem que ter, né, metas de intervenção, quais são as metas de intervenção, tá? Isso precisa estar claro. Então, quando eu digo o que está sendo trabalhado, né? Quando eu pergunto o que está sendo trabalhado, é bem nesse sentido. Quais são as metas de intervenção? O que aquele profissional está trabalhando com o seu autista, tá? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, por quê? Qual que é o objetivo de trabalhar aquela habilidade específica? Qual que é o objetivo de tentar desenvolver aquele ponto específico? Vou usar um exemplo clássico. Pessoas, né, pais, mães de crianças pequenas que têm um objetivo lá. Eu quero que meu filho fale. Essa é a meta do pai e da mãe. E aí a gente tem lá que o terapeuta vai trabalhar intenção comunicativa. Aí você olha assim e fala, mas você tá trabalhando para ele falar? Sim.
Só que primeiro ele tem que trabalhar a intenção comunicativa. Primeiro ele tem que trabalhar outras coisas, para daí ele conseguir chegar no objetivo final, que é a fala, tá? Então, por que aquilo está sendo trabalhado? Por que a intenção comunicativa? Porque a intenção comunicativa é um pré-requisito para a gente chegar na fala. Tá? Então, usei um exemplo geral aqui para vocês entenderem que tudo tem um porquê, né? Tudo tem um motivo de ser trabalhado. Inclusive, alguns autistas questionam, e eu concordo com esse questionamento, né? Que é de por que treinar determinadas habilidades. Se é realmente necessário ou se não é necessário, né? Por exemplo, tem alguns que falam que o olhar nos olhos incomoda muito. Então, por que treinar o olhar nos olhos? Outras questões, independência acho que ninguém questiona, né? Trabalhar independência é sempre importante. Enfim, tem coisas que lembrei de uma ótima. Os autistas questionam por que a gente trabalha para diminuir as estereotipias. Se não está incomodando em nada, por que trabalhar aquilo? E aí eu já concordo. Eu não acho que a gente precisa trabalhar para reduzir estereotipia, a não ser que seja uma coisa que está machucando aquela pessoa, né? Então eu já ouvi casos de pessoas que ficam esfregando o olho assim, até quase descolar a retina, né? Um comportamento repetitivo que pode sim causar um efeito grave ali nos olhos. Tava vendo esses dias um post da Carol Souza, falando sobre que ela fica cutucando, ela tem mania de ficar cutucando a pele até sangrar, e ela não percebe que ela tá cutucando a pele, né? E aquilo pode machucar, né? Porque a partir do momento que sangra, primeiro que você tá ferindo a pele, segundo que a partir do momento que sangra, pode causar uma infecção, né? Às vezes ali uma bactéria que tá debaixo da unha causa uma infecção, pode causar um problema grave de pele. Então esse sim é o tipo de comportamento que a gente precisa tentar evitar. Agora, os outros de simplesmente ficar balançando as mãos, balançando o corpo, por quê? Né? Então tudo isso é importante da gente perguntar, da gente entender junto com os terapeutas. Tá? E a terceira pergunta é o como. Então, de que forma o terapeuta tem trabalhado de acordo com essas metas, né? Então, usando o primeiro exemplo que eu falei, a gente está trabalhando em intenção comunicativa. Como que a gente está trabalhando em intenção comunicativa? O que o terapeuta fez? O que funcionou? O que eu posso replicar em casa? Tá? Percebam que eu tô aqui trazendo uma série de perguntas que geralmente são as perguntas que eu respondo quando eu faço orientação familiar, tá? Ou eu faço essas perguntas para a própria família, ou eu faço essas perguntas para os outros terapeutas, para entender o que eles estão trabalhando, como que eles estão trabalhando, e daí a gente conseguir que a família replique isso em casa. Quanto mais estruturado for, mais fácil da família repetir isso em casa, tá? Então esses são os objetivos dessas perguntas. Pessoal, quem chegou depois? Primeiro, sejam bem-vindos, né? Segundo, lembra de subir o coraçãozinho aqui no cantinho. Terceiro, me conta aqui nos comentários quais são os profissionais que atendem os autistas de vocês, tá? Então, quais profissionais, quais especialidades que acompanham os seus autistas? Só para eu saber mais ou menos de onde vocês estão partindo para poder auxiliar. Então, ó, falando sobre como multiplicar o trabalho dos terapeutas, coloquei aqui que vocês precisam entender de maneira geral, né? O que, por que e como eles estão trabalhando aquelas metas, aquelas habilidades específicas para o desenvolvimento, tá? E o segundo ponto, que também é importante que vocês tenham claro aí, em qual situação, né, é se perguntar, em qual situação eu posso imitar o comportamento do terapeuta? Muito do que a gente faz é um comportamento de imitação. Então, o terapeuta faz, eu faço igual. Por quê? Eu sou psicóloga, eu não sou fono, eu não sou TO. Eu simplesmente pego as orientações da fono, da TO, do musicoterapeuta e eu replico no meu atendimento. Por que eu estou replicando aquilo? Não sei. Qual que é a base teórica? Qual que é o fundamento disso? Nem sempre eu sei. Às vezes eu sei, mas nem sempre eu sei. Porque às vezes a gente está falando de um conhecimento muito específico da fono ou muito específico da TO. Então, se a TO daquela criança fala para mim, Marília, usa massinha, eu uso a massinha. Por quê? Não sei, esse conhecimento é dela. Eu só imito o comportamento dela, eu só replico o comportamento dela. E vocês, família, também podem e devem fazer isso, tá? Muita gente me pergunta, mas como que eu vou saber o que é para fazer? Perguntando.
Eu, terapeuta, gosto de informar todos esses passos. Por isso que sempre que eu atendo a criança, eu faço a orientação familiar junto. Porque eu informo tudo que eu estou fazendo. Eu informo o que eu tentei que funcionou, para que a família possa replicar em casa, tá? Se o terapeuta do seu filho não te falou, você vai perguntar. O que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Como que eu posso fazer igual? Tá? Então você pode e deve fazer essas perguntas para o terapeuta do seu filho. Gente, desconfie muito do terapeuta que pega a criança, entra para dentro da sala, depois sai e não te fala nada. Isso não existe. Em terapia de criança isso não existe. Tá? Mesmo quando é uma terapia de crianças típicas, sei lá, vou inventar uma situação de uma criança que sofreu um bullying na escola. Eu dou satisfação para a família. A família precisa saber o que eu tô fazendo. Não é tudo, né? Lembrando que a gente tem um sigilo ali com aquela criança que a gente atende. A gente não pode sair contando tudo, né? Adolescente é um pouco mais delicado, mas funciona da mesma forma. Existe um sigilo. Então, toda vez que eu vou falar alguma coisa para a família daquela criança, daquele adolescente, eu informo primeiro para ele. Tá? Eu aviso, eu pergunto quando é o caso de perguntar. Quando é alguma coisa que foge do sigilo, eu aviso antes de contar, mesmo assim, tá? Mas eu nunca deixo de informar a família. A família tá sempre a par do que está acontecendo. A família precisa saber o que está acontecendo, porque é um menor de idade. A gente tem essa responsabilidade. Tá? No caso da terapia dos autistas, mais ainda, exatamente porque vocês são atores, né, e fatores de multiplicação do desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Se vocês não sabem o que está sendo feito, vocês não conseguem replicar, vocês não conseguem facilitar o desenvolvimento dele no dia a dia. Gente, conseguir comportamentos adequados no consultório é muito fácil. Difícil é no dia a dia, difícil é nas situações ali, no momento em que tem uma sobrecarga sensorial, no momento em que está andando de ônibus e ali um ônibus traz um monte de sensações, movimentos, cheiros e tudo mais. Isso que é difícil. Fazer no consultório é fácil, fazer no consultório eu consigo. Só que essa criança, esse adolescente não vai viver no consultório pro resto da vida, não, ele vai viver no mundo. Então a família, né, os cuidadores, tem que ajudar que isso aconteça no mundo. Porque é lá que ele vai viver, é lá que ele vai conseguir colocar tudo isso em prática, tá? Ele tem que conseguir colocar tudo isso em prática, tá? Então é mais ou menos nesse sentido. Vocês precisam entender e vocês precisam fazer essa parte de vocês, né? No sentido de auxiliar, de facilitar o desenvolvimento. Tá? Então, a segunda coisa, né, o segundo tópico aqui para poder multiplicar o tratamento, né, o trabalho realizado pelos terapeutas, é se perguntar em qual situação eu posso imitar o terapeuta, eu posso fazer igual ao que o terapeuta está fazendo. Tá? Então você vai perguntar o que é que o terapeuta está fazendo, como e tudo mais. Isso traz também, né, do jeito que eu estou aqui descrevendo, é uma intervenção muito mais naturalística, então fica mais no ambiente natural, de formas que fica mais adaptado, mais fácil de generalizar também. O que é generalizar? Aprendi uma coisa aqui, vou levar isso para lá. Aprendi em casa, vou fazer a mesma coisa na escola, no trabalho, onde quer que seja. Pessoas autistas têm dificuldade com generalização, tá? Às vezes faz no consultório, não faz em casa. E aí a gente precisa ajudar também nesse sentido. A intervenção naturalística facilita nesse sentido, tá? E também gostaria de reafirmar que toda hora é hora de desenvolver algum comportamento. Tá? Toda hora é hora de aproveitar para desenvolver, desde que a gente saiba o que a gente está fazendo, tá? Então, por exemplo, levantou de madrugada, vi uma mãe aqui, lembrei, levantou de madrugada, a gente vai precisar fazer alguma intervenção nesse sentido. O que? Depende. Levantou de madrugada, por quê? O que a gente vai fazer nessa situação? Ah, tá querendo ir no banheiro. Beleza, então nós vamos fazer treino de banheiro de madrugada. Sim, se é de madrugada que tá aparecendo, é de madrugada que a gente vai fazer. Alguma questão relacionada ao sono. Ah, tem dificuldade para dormir. Então nós vamos fazer uma intervenção para dormir de madrugada mesmo. É na hora que surgir, é na hora da alimentação, é na hora do banho, é dentro do carro, no transporte para algum lugar. Toda hora é hora de desenvolver, toda hora é hora de intervir de alguma maneira. Quando a família sabe o que fazer, o estalo vem na hora. A gente consegue, na hora, fazer uma intervenção. Um caso que aconteceu comigo esse final de semana.
A gente estava lanchando e a minha sobrinha começou a claramente fazer coisas para chamar a atenção. E eu tirei a atenção dela, ela estava tendo comportamentos inadequados para chamar a atenção, sabe? Tava com a boca suja, limpou a boca na blusa e ela já não tem idade para isso mais. E era muito claro que era para chamar a atenção. Eu simplesmente não dei atenção. Foi uma intervenção que eu fiz, porque ela já percebeu que isso comigo não funciona. Se ela quiser chamar minha atenção, ela vai chamar minha atenção de outro jeito. Assim não. Foi uma intervenção que eu fiz na mesa do café, gente. Tomando café. Então é uma coisa que, óbvio, né? Pra mim é mais fácil porque eu treino bastante isso. Mas quem diz que você também não pode treinar e fazer igual? Você pode, desde que seja orientado, desde que você consiga ter essas informações de fazer do jeito certo. Mas é possível, a família consegue replicar isso, tá? A Cristiane falou assim, falou tudo, a família em conjunto com os profissionais, tem que trabalhar juntos, tem mesmo. Tem mesmo, todo mundo tem que trabalhar junto, né? Tô citando aqui profissionais de consultório, a escola também tem que estar envolvida nesse processo. Quanto mais a escola estiver envolvida, melhor, tá? Falando em escola, lembrei de um outro caso que eu tava até conversando hoje com a coordenadora da escola. Uma criança que a gente tá querendo aumentar o tempo de escola dele. Então, por conta da pandemia, né, essa readaptação e tudo mais, ele voltou menos tempo para a escola e agora a gente precisa ampliar. Então eu estava conversando com a coordenadora, que ia conversar com a monitora da criança, né, a acompanhante terapêutica da criança, para a gente aumentar de 15 em 15 minutos. Hoje ele está ficando na escola 1h15. E a nossa intenção agora é aumentar para 1h30. Então começou com 1 hora de escola. Na semana passada a gente passou para 1h15, chegando mais cedo. A dificuldade dele é sair mais tarde, não é chegar mais cedo. Então ele chegou mais cedo semana passada, foi tudo bem. Agora a gente vai aumentar para 1h30, mas é o passo mais difícil, porque é ficar mais tempo na escola. Dá o horário, ele já fica lá no relógio, doido para ir embora. Então a gente está trabalhando em parceria. Em outros momentos já tenho contato frequente com a fono, com a TO, tenho contato frequente com a família, tenho uma estagiária que acompanha essa criança em casa e agora esse contato com a escola para a gente alcançar essa meta. Qual é a meta? É uma meta clara e objetiva. A gente quer aumentar o tempo de escola, o tempo que ele tolera ficar na escola. Como que a gente vai fazer isso? Aumentando de 15 em 15 minutos, para não ser um aumento muito brusco, tá? Então, tudo isso é dito, gente, tudo isso é falado, tudo isso é explicitado. Todo mundo que está envolvido no processo sabe qual é a nossa meta. E, principalmente, todo mundo participa dessa construção. Eu não faço essas coisas do nada, eu sugiro. Pergunto para a família, e se a gente fizer desse jeito? Pergunto para a escola, e se a gente fizer desse jeito? E as pessoas podem me responder de volta, Marília, acho que não vai dar certo, não. A gente pensa em outra coisa. Ou não, Marília, eu acho que vai dar certo sim, vamos fazer dessa forma, vamos tentar. Todo mundo tenta junto, todo mundo faz parte disso junto, gente. É uma comunidade em prol do desenvolvimento de uma criança, nesse caso, pode ser adolescente também, né? Me marcou muito nesse projeto Astronauta, né? Onde tem a participação da família, onde tem a participação de outros profissionais, me marcou muito uma mãe, a Juliana, esse post tá até aqui no Instagram em algum lugar, vou ressuscitar esse post aí, mas quando ela fala que ela trouxe a frase, né, que é necessário uma aldeia para educar uma criança, é uma frase que a gente já conhece, mas que eu acho que no autismo faz muito sentido, porque é muita gente envolvida e quanto mais a gente estiver caminhando junto, melhor para aquela criança, porque a gente une forças para ir todo mundo no mesmo sentido, ao invés de ficar cada um puxando para um lado, fazendo cabo de guerra com aquela criança, né? Então é ótimo, é mais ou menos nesse sentido mesmo. Falou tudo, Cristiane. E aí, resumindo então, né? São esses dois pontos que eu acho muito importantes. Entender de que forma que o terapeuta está trabalhando, o que, como, por quê, tá? E o segundo ponto, que é de que forma que eu posso imitar o comportamento do terapeuta para poder multiplicar esses avanços conseguidos na terapia, tá bom? A Tânia perguntou assim, quando trabalhamos o tempo com esse autista que sabe olhar as horas em um relógio, podemos esconder o relógio enquanto é trabalhado esse período de tempo? Pensei nisso hoje com a estagiária, Tânia, sua pergunta é excelente. Só que o que acontece? Nesse caso específico, se a gente esconde o relógio,
ele não vai saber, é como se a gente estivesse enganando ele, né? Outra opção que a gente poderia ter é adiantar ou atrasar o relógio, né? Para que ele fique mais tempo sem perceber que tá ficando mais tempo. Mas aí a gente tá burlando o processo, porque o nosso objetivo, de novo, né? Vamos lá nas metas. O nosso objetivo é aumentar o tempo de tolerância dele. Se eu engano ele não tá aumentando o tempo de tolerância, ele tá sendo enganado. Então, nesse caso, não valeria a pena. Não adianta, entende? Porque a gente não vai estar ensinando nada pra ele, a gente vai estar enganando ele. É o contrário, tá? Se fosse um caso muito extremo, nessa mesma criança, né? Vamos imaginar que fosse um caso muito extremo de, não, a mãe dele vai atrasar. Então, para ele não ficar nervoso hoje, eu vou esconder o relógio, ou eu vou mudar o horário para poder enganar ele, para que naquele dia específico ele não sofra. É possível da gente fazer, tá? Para diminuir o sofrimento, para que ele dê conta. Mas nesse caso que eu acabei de dizer, não é isso, seria enganá-lo. E aí não é uma boa ideia, tá? Se fosse outra situação, a gente poderia pensar em fazer isso, mas não é esse o caso, não. Tá bom? E aí, assim, né, a gente vai aumentando de 15 em 15 minutos para ele ter tolerância. A gente quer trabalhar o tempo de tolerância, o espera, a tolerância à frustração, né? E aí a gente faz em doses bem pequenininhas para que ele aprenda e não que ele seja enganado, tá bom? Então, acho que eu respondi sua pergunta. E aí, gente, fui falando ao longo, né? Quem quiser deixar aqui nos comentários algum problema que vocês enfrentam em casa ou alguma dúvida, como a Tânia acabou de deixar aqui, pode mandar aqui nos comentários que eu vou auxiliar vocês com alguns pontos aí, tá bom? Tânia falando aqui claramente, que bom, Tânia. Então, quem quiser mandar mais dúvidas, quem quiser deixar os casos, pode mandar aqui no comentário, tá bom? Fui falando ao longo, né? Já deu pra perceber que o que eu tô fazendo aqui agora com vocês e os casos que eu tô contando são coisas reais. E é exatamente o que eu faço na orientação familiar, né? Eu trabalho junto com essas famílias, inclusive tem pessoas aqui, né, que eu faço esse acompanhamento de orientação familiar. E eu trabalho junto com essas famílias pra gente conseguir pensar nas estratégias, encaixar isso no dia a dia de vocês, encaixar de forma que funcione, né? Funcione tanto com a agenda de vocês, quanto para o desenvolvimento dessa criança, tá? É exatamente esse o processo que eu faço nas sessões de orientação familiar. Como vocês viram, né? Aliás, eu falei que hoje seria a live de lançamento da nossa orientação familiar em grupo. Por quê? Porque eu não tenho horário para atender individualmente mais, né? Então, as pessoas que estão me ligando, eu tô encaminhando para as psicólogas do time CEL, mas às vezes eu tenho que encaminhar até para fora, né? Para outros profissionais também. E é ruim, porque as pessoas falam comigo no telefone, mas eu queria você. Eu falo, eu sei. Também queria muito atender todo mundo que me procura, só que eu não consigo, né? Então, a ideia da orientação em grupo foi nesse sentido, de fazer o mesmo trabalho, só que num grupo de pessoas, porque aí a gente consegue atender mais pessoas, mais famílias, num tempo menor, tá? Foi por isso que a gente planejou dessa forma e vamos começar ainda no mês de agosto. A gente tem encontros pré-definidos, alguns encontros com temas definidos, outros com temas livres, mas vão ser um total de 12 encontros em 4 meses. Tá bom? E a gente vai passar pelos pontos que são os mais importantes em relação à orientação dessa família, com exercícios práticos, com coisas que vocês vão poder replicar em casa, trazendo também as dúvidas de vocês, os questionamentos, falando o que deu certo, o que não deu, a gente replaneja. E em grupo eu acho que vai ser muito legal, porque vocês conseguem compartilhar experiências, né? Aqui na CEL Psicologia vai ser a primeira vez que a gente vai fazer em grupo, mas antes, tanto eu quanto a Mavi, a gente trabalhou em grupo lá na UFMG. Então, eu estava na pós-graduação, né? Nós duas estávamos ali no estágio e a gente fez esse trabalho em grupo lá e a gente viu que funciona super bem, né? É muito legal esse número de pessoas ali
reunidos com o mesmo propósito, partindo mais ou menos do mesmo ponto, e a dúvida de um ajudava o outro, o exemplo de um ajudava o outro. Então a gente teve uma experiência muito legal. E por isso que a gente acha, né, e tem grandes expectativas de que vai dar muito certo, por vários motivos, né? Tanto para a gente conseguir atender mais as pessoas que procuram a gente, quanto também para a gente conseguir multiplicar esse conhecimento aí e dar poder a vocês, né? Esse é o meu maior objetivo, que a família tenha poder e esteja realmente empoderada para fazer o que for necessário, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá. A Tânia dizendo, estudando com você e comendo brigadeiro de colher. Delícia, Tânia. A Marcele tá falando, né, e como funciona. Marcele é testemunha disso, né, Marcele? De como que ela tem conseguido avanços em casa, bastante coisa, inclusive durante a pandemia, né, nesse período assim. Gosto também de usar esse exemplo. Durante o período de pandemia, de isolamento social, eu continuei durante muito tempo com as famílias só com orientação familiar, porque não dava para atender as crianças, né? Naqueles períodos mais críticos no ano passado, não dava para atender as crianças. E a gente manteve com orientação familiar, e só com orientação familiar. E ainda assim conseguimos ganhos, né? Então foi muito interessante, foi bem bacana mesmo. A Juliana falando, meu sonho é fazer essa orientação. Tenho 2 filhos autistas, um de 9 e um de 5 anos. Seria excelente, Juliana, porque a gente não está delimitando idade, tá? Então, idade no autismo é uma coisa muito relativa, né? Porque a idade cronológica não nos diz muita coisa. Pessoas autistas geralmente têm atraso de desenvolvimento em pelo menos uma das áreas, né? Então, idade não diz muita coisa. Por isso que a gente não está definindo por idade, tá? A gente vai incluir todo mundo no mesmo grupo e a gente vai partir das dúvidas e daquilo que vocês trouxerem pra gente, tá? Inclusive por isso que a gente quer manter um grupo pequeno, para conseguir ouvir todo mundo e para conseguir também dar auxílio, apoio para todo mundo ali, tá? Independente de qual dificuldade seja. Marcele repetindo aqui, muitos ganhos. Que bom, Marcele, fico feliz. E aí, deixa eu ver aqui o que mais que eu tinha pra falar. Bom, então, a partir de agora, né, essa aqui é a live de lançamento. A partir de agora, as inscrições estão abertas. Quem quiser, é só mandar mensagem no WhatsApp, tá? Meu WhatsApp tá com uma resposta automática lá. Então, se eu não te responder imediatamente, pode ter certeza que eu vou vir depois. Mas assim que você mandar a mensagem, você vai receber o link de inscrição, tá? Do formulário de inscrição. É um formulário de intenção. Por quê? Para formar grupo a gente precisa de mais pessoas, tá? Então é um formulário de intenção, com todas as informações, tá tudo escrito lá, é só você preencher o formulário e aguardar que eu vou entrar em contato com você. Eu vou te responder sua mensagem no WhatsApp em algum momento, tá bom? É só fazer esse movimento. Como que vocês fazem? Se vocês quiserem, pode anotar meu número aí, eu falo, mas o link tá na bio também, tá? É só clicar lá que você já vai direto pro meu WhatsApp. E em relação a uma outra vantagem, né, da orientação em grupo, é a questão do preço, gente. Como é que funciona? A minha orientação hoje, para quem está chegando agora, para quem está começando agora, a minha orientação individual de 1 hora fica por R$150. Que dá, nessa mesma frequência, fazendo 4 por mês, dá R$600 no mês. Na orientação em grupo, eu e a Mavi, com 1h30 de duração, com os mesmos 4 encontros por mês, a gente conseguiu fazer por 240 mensais. Então, é uma diferença de preço gigantesca também. É um outro propósito, esse é um propósito que acaba que eu não cito muito, mas que para mim é um valor muito importante, né? A orientação em grupo também possibilita que outras pessoas consigam participar, mesmo pessoas que têm mais dificuldade financeira, por exemplo, que é o caso também, né, de algumas pessoas que me acompanham. A gente sabe que, primeiro de tudo, a gente precisa, né, a gente profissional precisa disso para viver, então a gente vende tempo, então a gente precisa cobrar, não tem como não cobrar, né? Eu faço até alguns horários sociais, mas não dá para ser a maior parte da minha agenda. Mas também é muito cruel pensar que os planos de saúde atendem muito mal e o SUS pior ainda, né? Se o plano de saúde é ruim, o SUS é inexistente praticamente, né? Então não existe opção para essas famílias que têm uma dificuldade financeira.
Então também veio nesse sentido. A gente acabou juntando um monte de coisa numa situação só, né? A orientação em grupo também possibilita que a gente faça um valor mais acessível para aquelas pessoas que também não têm condições de arcar com o tratamento completo, né? Com o tratamento individual, tá bom? Bom, e aí as inscrições estão abertas a partir de agora, vão ficar abertas até sexta-feira ou até enquanto durarem as vagas, são poucas vagas, então não espere, né, não deixe para depois, já faça a sua inscrição o quanto antes, tá bom? E tendo dúvidas, gente, pelo mesmo WhatsApp vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Vou escrever aqui nos comentários, mas vou falar também para vocês, para quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp, ó, então é o 31 987 94 9345 31 987 94, escrevi errado 987 94 9345, isso, ou clicando no link da bio vocês também conseguem, tá bom? Pessoal, era isso, espero que vocês tenham conseguido tirar proveito aqui dessa live, tá bom? Das informações, toda segunda-feira tem live, então vocês sempre podem mandar perguntas, questionamentos. Sempre abro também caixinhas de perguntas lá nos stories. Quem não tá acompanhando, pode acompanhar também, né? Stories é quando as fotos das pessoas aparecem naquelas bolotinhas lá em cima, né? Quando tá coloridinho assim em volta, é porque tem stories lá. E aí você pode entrar, é só clicar em cima da minha foto, você consegue ver várias coisas ali. Inclusive eu deixo caixinhas abertas, eu respondo perguntas, então tem conteúdo para todo mundo, tá? Tem conteúdo gratuito, tem conteúdo barato, tem conteúdo completo, tem de tudo quanto é jeito. E sempre aqui tentando levar informação para que vocês consigam alcançar o melhor, até mesmo cobrar dos terapeutas de vocês, né? Agora vocês já saem daqui com um monte de informação nova para poder exigir isso dos terapeutas, do plano de saúde, inclusive, tá? Exige lá do plano de saúde os direitos de vocês. Tá bom? Pessoal, obrigada pela presença de vocês, obrigada Carla, Marcele, Tânia pela participação, Cristiane também, e segunda-feira que vem estamos aqui de novo para mais uma live, tá bom? Um abraço para vocês e tchau, tchau!